A paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham no nosso canal. Estamos aqui para iniciar mais um dia de mensagens, onde Deus está falando conosco. Estamos com um tema muito bom, um tema particularmente que eu gosto muito, falando sobre paternidade, manto de paternidade, legado de um pai de destino e filhos maduros, né? Estamos falando durante esses dias sobre essa realidade de sermos filhos de Deus. Amém? Você que é membro do nosso canal, queria convidar você a estar compartilhando as nossas mensagens, amém? Com grupos de família, né? Abençoa alguém aí que precisa de ouvir uma mensagem, que precisa de uma direção, e Deus vai estar falando com essa pessoa. E você que não é membro do canal, você se inscreva, será muito bem-vindo, amém? E convide outras pessoas também para se inscrever. E não esqueçam de deixar o like no nosso canal. Amém? Vamos orar? Deus tem uma palavra para falar conosco nesse dia. Pai, eu quero consagrar o dia de hoje. Quero consagrar, Senhor meu Deus, a vida dos meus irmãos, todos aqueles que estão nos acompanhando. Senhor, e acerca dessa palavra, Senhor meu Deus, nos leva ao entendimento pleno da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala com cada um de nós, ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém, queridão? Vamos para a palavra? Estamos falando sobre manto da paternidade. Os filhos que vão manifestar o caráter do pai, né? E o texto base está lá em 1 João, capítulo 3, de 1 ao 10, né? Começamos a falar. Existem algumas características que precisamos entender, né? A primeira é que nós precisamos receber o manto da paternidade, né? A paternidade não é uma pessoa, a paternidade é um manto, é um ambiente que o Pai criou através de Jesus para vivermos nele. João capítulo 1, verso 12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Então, se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Se você não recebeu Jesus, você não é filho de Deus, certo? A palavra é essa. Quem recebeu Jesus se tornou filho de Deus. Mas o problema não é se tornar, é como viver como filho de Deus. Sabemos que nós temos direito como filho de Deus. Nós queremos a bênção, queremos ser abençoados, mas também nós temos deveres. Como filhos de Deus, nós temos deveres. Temos que entender esses deveres, para que você não venha se perder justamente nisso que todo mundo tem se perdido, né? Entender que é filho de Deus, mas não vive como um filho de Deus, né? A dificuldade é essa. Aí nós vamos ver ali que existe um histórico de orfandade falando sobre isso, de carência, de rejeição, né? Onde o inimigo tem trabalhado na alma das pessoas acerca dessa realidade, né? Falamos também sobre tomar posse desse manto de paternidade, né? E viver, se guardando para honrar o Pai. O estilo de vida de Jesus escandalizou muitas pessoas. Então, o estilo de vida dos filhos de Deus precisa ser diferente do estilo de vida do mundo. Você foi comprado por um alto preço. Você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Passamos a entender essa realidade. Então, existe uma expectativa no céu pela manifestação aqui na terra. Os filhos de Deus, precisam se manifestar. A criação ficou sujeita à vaidade. Então, o que acontece? É necessário que os filhos venham se manifestar. Os filhos de Deus precisam se manifestar na terra. Porque quem vê o Pai, precisa ver o Filho, diz a palavra. A terceira coisa que nós destacamos aqui, que os filhos de Deus, eles não têm prazer no pecado. Sabe por quê? Porque eles estão ligados permanentemente em Deus. E se você está ligado em Deus, a sua natureza, você não tem que ter prazer no pecado, nas coisas desse mundo. Você tem que ter prazer em Deus, em agradar a Deus, certo? Então a gente vê que a raiz da iniquidade, quando ela cresce no coração da pessoa, impede essa pessoa de se manifestar como um filho de Deus. E não tem meio termo. Quem vive na prática do pecado, da iniquidade, não é de Deus, é do diabo. Certo?
E agora, para terminar, quem é filho de Deus? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. 1 João 3,9 diz isso. 1 João 3,9. Quem é filho de Deus? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. O novo nascimento traz essa perspectiva de uma transformação de caráter, de uma transformação de um coração que era cheio de vaidade, que era cheio de engano, que era cheio de mentira. E tudo isso é um processo, irmãos. Não é da noite para o dia que você vai virar anjo. Você não vai virar anjo. Você é uma pessoa que, como eu e como muitos, tem as suas falhas, tem os seus defeitos, mas não podemos andar, sabe, como se não tivesse jeito, como se não tivesse solução, e se entregar a uma vida de pecado, de vaidade. Não é isso. Nós precisamos andar como filhos nascidos de Deus, certo? Quem é filho do diabo? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. 1 João 3,10. Se você não ama o seu irmão, você não é de Deus. Se você não ama, pastor, eu tenho raiva daquele irmão, eu não consigo amar aquele irmão. Se a essência de Deus é o amor, se você não ama, você não é de Deus. Porque quem não ama é o diabo. Independentemente se aquele irmão falhou com você, se aquele irmão pisou na bola com você. E quando eu falo de amor, sabe, eu não estou falando para você pegar e colocar aquele irmão na tua casa, né? E nada disso. Eu estou falando de um amor que leva você, sabe, a estender a mão para o irmão quando ele precisar, a orar pela vida dele, entender que ele também tem fraquezas como você tem. Porque o que mais nós vemos são pessoas que julgam umas às outras, onde era necessário você estender as mãos para aquele que buscou arrependimento. Porque tem pessoas que não buscam arrependimento, tem pessoas que não querem viver debaixo da verdade. A esses, irmãos, não tem como, não tem jeito, a pessoa tomou a decisão dela. Mas existe aqueles que precisam só de um abraço, de uma mão estendida, para que ele venha se levantar novamente. Então, os filhos do diabo são aqueles que não amam, são aqueles que não praticam a verdade, mas qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é de Deus, esse é do diabo. As suas obras vão dizer para o mundo se você é ou se você não é filho de Deus. Não é você com a Bíblia debaixo do braço, não é você dizer que é da igreja tal, que vai dizer que você é filho de Deus, não. São as suas obras. Obras de quê? Obras de generosidade, de bondade, de misericórdia. Porque assim Jesus foi. Jesus, ele foi bondoso e misericordioso. Jesus, ele foi generoso. Então nós precisamos imitar o nosso irmão mais velho para ter o caráter verdadeiro e transformado todos os dias por Deus. Se você é filho de Deus, nascido de Deus, você não vai viver na prática do pecado. Você não vai ter raiva dos outros, raiva do seu irmão. E uma das coisas que eu aprendo também, se você não perdoa o seu irmão, você também não será perdoado. O verdadeiro amor de Deus, sabe, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre.
O verdadeiro amor de Deus nos leva a viver de uma forma que exalamos o bom perfume de Cristo, o amor, a graça, o perdão e a misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver isso. As suas obras dirão para o mundo se você é ou não é filho de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, como filhos do Senhor, Pai, o quanto nós precisamos aprender com o nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, Jesus. O quanto nós precisamos aprender, Pai querido, Pai amado, na sua essência, Pai querido. Não conhecer, Pai querido, Pai amado, no nível, Senhor meu Deus, meu Pai, de guardar, Senhor meu Deus, mas conhecer no nível de praticar, Pai, a Tua palavra, os Teus mandamentos, o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Nos leva a viver todos os dias mediante essa verdade, para que realmente as pessoas possam ver que somos verdadeiramente filhos de Deus. Ministra isso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe seu dia poderosamente, em nome de Jesus. Amém.